Hoje é dia de falar sobre eles, os as melhores leituras que eu fiz em 2024. Graças a Deus, é hora de falar de coisa boa. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT, e caso tu esteja chegando aqui no canal agora, aqui eu falo com vocês sobre livros toda semana, tem vídeo toda semana aqui pra vocês. E hoje a gente vai encerrar aí os meus vídeos de fim de ano, esse é o último vídeo de fim de ano, de farofada, que eu vou fazer aqui pra vocês. Falando, né, sobre os melhores livros que eu li em 2024. Não necessariamente esses livros que eu vou citar aqui foram lançados esse ano, tá? Eu só li eles agora, então são os favoritos do meu ano. Eu gosto muito de fazer esse estilo de vídeo, mas eu fico sempre muito nervosa, muito aflita, sabe? De esquecer de algum livro, de esquecer de falar de alguma coisa, de mudar de ideia, e eu mudo de ideia muito seguido. Eu tenho uma dificuldade, assim, uma dificuldade não, mas é uma questão um pouco mais minha. Às vezes eu demoro um pouco mais pra perceber que o livro é um favorito, então pode ser que alguns livros acabem não aparecendo aqui no vídeo. Isso acontece, gente, mas eu tentei separar aqui pelo menos o que agora o meu coração tá falando que são os favoritos. Eu nem sei quantos livros tem aqui nessa lista, não contei ao todo quantos são, porque são vários, então eu vou me atentar a falar um pouco mais sobre a minha experiência com eles, do que propriamente sobre a sinopse, já que eu passei, gente, o ano inteiro falando sobre eles aqui. Os livros que estão aqui não são novidade pra ninguém, talvez um ou outro seja, mas a maioria deles não é, porque eu tô desde o começo do ano, desde quando eu li, né, falando sobre essas histórias e recomendando elas aqui pra vocês. Todo fim de ano eu costumo fazer esses vídeos de decepções, de surpresas, e esses vídeos já saíram aqui no perfil, tá? Os links vão estar aqui na descrição, junto com os links das minhas outras redes sociais, tá? Então me acompanhem por lá também, porque tá rolando muito conteúdo de indicação de livros, de metas pra 2025. Vão sair todos esses conteúdos aqui pra vocês, mas essa parte fica pro inicinho do ano que vem, tá? E assim, gente, eu enrolei o que deu pra eu fazer esse vídeo, tá? Por causa que eu tô lendo um livro agora que eu acho que ele tem potencial pra ser um favorito, sabe? Então deu uma pegada, eu queria ter terminado ele antes de fazer esse vídeo aqui, mas não vai dar porque eu vou viajar, não vai dar tempo. Eu vou ter que gravar esse vídeo hoje, tem que ser agora, e eu vou citar só esse livro pra vocês aí, pra não deixar ele de fora, mas mais adiante aí eu conto pra vocês como é que foi a minha experiência. Eu quero terminar ele ainda em dezembro, mas nunca se sabe, tá? Então antes da gente começar, já se inscrevam aí no canal se ainda não se inscreveram, ativem o sininho, curtam, deixem o like de vocês, hypem o vídeo e me acompanhem também nas redes vizinhas. Comentem aí quais livros vocês acham que vai estar nessa lista. Tem um livro que eu tenho certeza que vocês vão acertar, que é o primeiro que eu vou falar aqui, tá? E me contem aí também quais foram os favoritos de vocês, porque quem sabe eu já pego aí alguma dica de leitura pra 2025. Bora começar então, gente, falando de um livro que... gente, vocês sabem que ele vai estar nessa lista. No momento que eu terminei de ler ele, eu falei, putz, vai estar na lista de melhores do ano, vai estar na lista de favoritos, tá? Que é ele mesmo, gente, Babel, ou A Necessidade de Violência, de Rebecca Kuang. Trazido aqui pra nós pela editora Intrínseca, com tradução de Marina Vargas. Até decorei quem traduziu já, de tanto que eu falei o nome da Marina aqui pra vocês. E inclusive esse aqui é um livro que fala muito sobre o poder da tradução. Eu tive uma relação tão maravilhosa com esse livro, gente. Foi um livro que me fez tão bem ler ele, apesar de ele ser um livro tão triste. Ele tem aí suas vibes de Dark Academia, né, também por causa daquela questão ali da ódio ao estudo, e até porque grande parte do livro, né, se passa em Oxford, onde existe um instituto de tradução, que é pra onde o nosso protagonista, que é o Robin Swift, vai acabar indo. Até isso acontecer, tem muitas coisas, tá, que acontecem por aqui, tem tramas políticas, intrigas políticas, é um livro muito 100% completo, e existe também aqui, pelo menos do meu ponto de vista, tá, e existe aqui também toda a questão da magia que envolve a história e a tradução e os trabalhos com a prata. Se vocês se interessaram por essa parte da história, pelo que eu falei aqui, é muito interessante que vão ler e descubram como tudo isso se desenvolve, porque eu sinto que isso fica tudo meio aleatório, porque eu me senti assim também antes de conhecer o livro. Eu via muitas pessoas que eu acompanho gostando, amando, falando muito bem, mas eu nunca entendia a sinopse, sabe? Eu nunca entendia o que era a história, não fazia muito sentido pra mim, até eu entrar dentro da história e ela me conquistar completamente, gente. Eu fiquei viciada por esse livro, eu sou muito fã do trabalho da autora, tá? Já citei várias vezes aqui pra vocês. Li A Guerra da Papoula, que tá aqui atrás, ó, 2020, 2019, não me lembro agora, e favoritei, dei 5 estrelas, só que esse aqui, com certeza, é o melhor livro dela, até agora, pra mim, e com certeza também foi uma das minhas melhores leituras do ano. Já começo aqui indicando pra vocês a minha melhor leitura do ano, uma das, né, melhores leituras que eu fiz. Toda vez que eu penso em 2024, assim, em melhores leituras, esse aqui é o primeiro que me vem na cabeça, de tanto que eu gostei desse livro, gente. Mas também, quando eu penso em melhores leituras de 2024, Babel não é o único livro que me vem à cabeça, e eu lembro muito também do livro que eu li da Socorro Scioli, que é A Cabeça do Santo. Gente do céu!
Esse livro também foi um livro que eu li no início do ano, Babel eu li em fevereiro, então eu passei o ano inteiro cuspindo ele na cara de vocês, falando sobre ele o tempo todo. Eu senti que eu não falei tanto sobre o livro, mas inclusive eu gostei tanto da história que eu li até outros livros da autora, que é a Socorro Racioli, que são publicados para nós aqui pela Companhia das Letras, e foi um livro que eu adorei ler. Eu não tenho ele físico, eu li ele em e-book, mas eu vou deixar a capinha e as informações do livro na tela para vocês. E eu acho que essa foi uma das minhas grandes emoções literárias do ano. Esse foi um livro, gente, que me fez sentir coisas. Sabe aquele livro que te desperta uma sensação, que te deixa, ai meu Deus, tô querendo ler e a hora não passa? Tudo muda quando tu começa a ler aquele livro, parece que eu me apaixonei pelo livro, né? Mas foi exatamente assim que esse livro me fez sentir. Eu me perdia dentro das páginas, eu me diverti tanto com a história, porque ele tem uma pegada assim de realismo mágico, com uma escrita tão pessoal da autora, uma coisa assim que só a escrita nacional tem. Eu acho que só os autores brasileiros conseguem me conquistar de uma forma tão específica, e eu sinto isso só quando eu tô lendo livros brasileiros. Por isso até que eu tô sempre tentando trazer e acrescentar livros nacionais aí nas minhas metas do ano, porque eu acho que a literatura nacional me desperta um sentimento que só ela consegue fazer, sabe? E aqui em A Cabeça do Santo a gente acompanha um personagem que é um andarilho, e ele acaba se abrigando ali, indo em busca da família, e também porque ele tá cumprindo uma promessa. Só que coisas acontecem e ele acaba se escondendo dentro da cabeça de um santo e acaba ali, de algum jeito, ouvindo as orações de algumas meninas ali daquele lugar que estão pedindo por um casamento. E aí, gente, que a coisa começa a acontecer. E é muito divertido, é um livro engraçado, é um livro onde eu considero que tudo tá na medida certa. A Socorro Racioli soube fazer um trabalho assim magnífico aqui. Ela traz muita melancolia e a tristeza que o personagem vive, né, porque ele passa por muitas coisas barra pesadas, coisas muito tristes mesmo, mas ela traz em contraponto essa situação toda de ele conseguir ouvir as orações e ele conseguir atender isso de uma forma tão divertida, e ele vira quase que um santo casamenteiro. É uma coisa bem milagrosa e é muito divertido de ler. Essa também com certeza foi uma das melhores leituras do ano, marcou completamente meu 2024, é uma das favoritas da vida também, né, assim como Babel, livros que eu guardo muito no meu coração, que daqui, assim, 5 anos, 6 anos pra mais, eu vou me lembrar com muito carinho dessas histórias, eu espero, porque eu amei muito ter contato com esses livros, e também, especialmente, né, conhecer o trabalho da Socorro Racioli, que até então eu não conhecia. Mas seguindo aqui, a gente tem uma dobradinha agora, porque em 2024 também eu dei uma segunda chance aí para um certo livro, para uma certa duologia, né, que se chama Um Estranho Sonhador, com o primeiro livro, né, que é Um Estranho Sonhador, e o segundo volume da duologia, que se chama A Musa dos Pesadelos. Ambos favoritadíssimos, ambos 5 estrelas maravilhosos. Caiu o marcador de 1 aqui. Essas duas foram leituras bem recentes que eu fiz, e eu comecei a ler Um Estranho Sonhador lá em 2019, 20, quando eu criei o meu canal aqui no YouTube, pra vocês verem, há tanto tempo que eu tô aqui já. E eu tentei ler, não funcionou tão bem, acho que eu li umas 40 páginas, não tava me conectando, tanto que eu apaguei o livro da cabeça, gente. Eu comecei a ler esse livro aqui e a única coisa que eu lembrava era o nome do protagonista, porque é um nome bem característico, né, que é Laszlo e a Sarai. A Sarai eu nem conhecia. Eu acho que eu não cheguei nem na parte que tinha Sarai na história da primeira vez que eu li, ou só não me lembro. Mas como eu comento muito pra vocês, esse livro aqui pra mim é um sentimento. E eu falo aqui da duologia num geral, porque as duas me agradaram muito. Eu acho que o primeiro volume acaba de uma forma tão impactante, tão, meu Deus, assim, destruidora, avassaladora, e o segundo livro não peca em nada, sabe? Ele entrega tudo que eu esperava que ele entregasse, o final é lindo, a duologia, ela dá um sentimento, ela traz uma sensação de melancolia. O livro, óbvio, né, tem muito essa conexão com os sonhos que vem através do Laszlo, e a cidade de Lamento, né, que é onde tudo acontece, onde tá a Sarai, e toda a história se desenvolve. A gente tem um prólogo aqui também que é muito interessante, e que vai se conectando, né, a gente vai entendendo muito mais dele ao longo da narrativa ali, até chegar no final e ser destruída. Eu fui assim, gente, meu Deus, esse livro me impactou tanto. Eu só tenho elogios pra ele, a escrita da Laini Taylor é linda, eu queria muito ler também, Feita de Fumaça e Osso. Eu acho que eu podia ficar resumindo essa história com ai meu Deus, socorro, ai meu Deus, quero mais, sabe? É exatamente isso, eu podia ficar só assim pra falar sobre ele, e também pra falar sobre A Musa dos Pesadelos, que foram 2 livros que me encantaram demais. Eu amo livros de fantasia, amo livros de romance também, esse aqui tem uma pegada de romance, a parte ali da interação do Laszlo e da Sarai é muito importante para a história. Tudo acontece a partir disso também, e tudo se desenvolve ao entorno desses personagens que vão crescendo, vão evoluindo, e claro, existem outros personagens aqui também, né, tem a história toda de Lamento ali, que é uma cidade meio esquecida, que muitos duvidam que até seja real, mas que o Laszlo tem certeza que é real através dos sonhos dele, do conhecimento que ele tem ali por ser um bibliotecário. Ele sabe muitas coisas, ele tem uma sensação, sabe, ele tem um feeling,
e no fim das contas ele vai acabar indo para Lamento, onde tudo acontece. Que livro incrível, gente! Se vocês ainda não leram, leiam O Estranho Sonhador, eu acho que vale muito a pena, pra mim foi uma experiência e tanto. Se vocês gostam de livros de romance, que sejam mais melancólicos, que te deem esse sentimento de aconchego, ao mesmo tempo que deixa ali uma tristezinha, sabe? É uma coisa difícil de explicar, é uma melancolia mesmo. Eu recomendo que vocês leiam O Estranho Sonhador. Essa aqui foi uma duologia que eu amei. Eu sempre gosto muito de ler duologias, eu acho que funciona muito bem pra mim. E aqui em O Estranho Sonhador não foi diferente. Favoritadíssimo, gente. Leiam muito. Temos um romance poderosíssimo nessa lista aqui também, que marcou meu ano, que é 7 Dias em Junho, da Tia Williams, que foi publicado aqui pela editora Verus, com tradução de Carolina Cândido. Gente, o que eu posso falar sobre esse livro aqui? Eu já rasguei elogios pra ele o ano inteiro também, acho que eu li ele mais no comecinho do ano, li em vlog no canal aqui também, inclusive todos os vídeos que eu tiver lido os livros, que eu tiver falado sobre eles, vão estar aqui na descrição do vídeo, que aí vocês podem me ver comentando ainda mais, né, vivendo as experiências das leituras. Gente, Babel, juro pra vocês, eu surtei lendo, tá muito divertido o vlog também. Eu vou tentar deixar os links aqui nos cards pra vocês, né, mas acho que não vão caber todos, então aqui na descrição também estão os links pra vocês. Mas voltando aqui pra 7 Dias em Junho, eu acho que esse livro me impactou, mesmo eu achando que eu já ia gostar dele antes de começar a ler, sabe? Esse aqui é mais um caso de um livro que eu via muitas pessoas que eu acompanho e gosto, ou empolgadas pra ler, ou já gostando muito porque já tinham lido o livro. E o que a gente acompanha aqui é um amor de segunda chance, essa trope aí de second chance romance, né? Onde a gente conhece a Eva, que ela é uma mulher que tem uma filha, então existe também muito esse assunto da maternidade, é bem interessante ver a relação dela com a filha, que tem ali uns 12 anos, se eu não me engano, gente. E a gente acompanha aqui também o Shane, que teve uma relação ali com a Eva quando eles eram mais novos, mas que nada acabou muito bem. Então agora eles vão ter esse reencontro, cada um trazendo as suas vidas pessoais, né? A Eva muito em pauta ali da família e ele principalmente ali as questões que tem com o álcool. Ambos são escritores, né, mas cada um tem o seu nicho e um jeito diferente de lidar com a escrita, sabe? Enquanto o Shane é um cara mais recluso, mais na dele, a Eva já comparece mais a prêmios literários, ela tá mais envolvida na comunidade e escreve ali romances eróticos. Só que aqui no livro, gente, simplesmente em um evento literário, o Shane vai decidir ir e eles vão dar de cara um com o outro e vão ter que enfrentar não só o passado, né, mas o sentimento evidente que existe entre eles ainda. Então a gente acompanha aqui não só os dramas da vida pessoal desses personagens, mas também eles tentando se entender e tentando se dar uma segunda chance. Eu acho aqui que a autora trabalhou muito bem tudo que ela se propôs a falar sobre. Ela trata aqui sobre pessoas negras no mundo literário, né, no mundo da escrita, e como eles lidam com isso. Isso a gente vê também muito presente através da Eva e de como ela reflete a escrita dela. Inclusive é muito legal também ver aqui o quanto eles escrevem um sobre o outro também. Eu acho que todos os elementos que a autora trouxe aqui funcionaram muito bem. Eu amei esse livro, gente. Ele é um livro mais dramático também, que trata aí sobre o amor desses personagens, realmente sobre essa segunda chance, sobre eles tentarem fazer alguma coisa e estarem dispostos a ficarem ali um pelo outro. Eu acho que esse aqui é bem o estilo de romance que eu tenho procurado pra ler. Ele é um romance mais adulto, né? E isso também foi um ponto muito positivo pra mim, porque eu tô gostando de ler sobre personagens mais maduros, sobre as questões familiares, questões um pouco mais da minha idade, talvez, ou até pessoas um pouco mais velhas do que eu. Eu gostei muito desse livro, não podia ficar de fora dessa lista, é favorito, é 5 estrelas e eu recomendo muito pra vocês. Eu fiquei encantada por esse livro, eu li ele rapidinho, mas ao mesmo tempo eu não conseguia me desfazer da história, sabe? Eu não conseguia sair de dentro dela, porque eu queria saber mais dos personagens e eu queria que tudo desse certo a todo custo pra eles. Inclusive, ano que vem eu quero ler mais livros da autora. Eu acho que não tem como fazer uma lista de melhores do ano e não falar de Pachinko, que foi um livro que tanto me surpreendeu. A gente tem aqui uma história tão bem escrita, tão bem trabalhada, que traz não só fatos históricos ali do período em que o Japão ocupou a Coreia, mas também pode conter recortes aqui de várias famílias coreanas que passaram por tudo que essa família passou, sabe? Ou por coisas ainda piores. A gente acompanha aqui a história da família da Sunja, né? Através dela ali, que é uma figura central. A gente vai vendo essa família vivendo, essa família acontecendo, enquanto muitas coisas se desdobram ao redor delas politicamente e socialmente falando. Gente, esse aqui é um livro que eu também dei uma segunda chance, tá? Eu tinha tentado ler ele em outro momento, não deu certo, e eu acho que isso se deve ao fato de eu não ter amadurecido o suficiente naquela época para poder entender
tudo que o livro tinha pra passar. Eu acho que eu li ele no momento certo, realmente. Toda vez que eu pego esse livro pra falar com você sobre ele, eu digo isso, mas é muito verdade. Às vezes eu olho pra trás e eu vejo que realmente, quando eu queria ler, eu não estava pronta pra esse estilo de leitura, que hoje já combina muito mais com o que eu gosto de ler e com o que eu procuro pra ler também. Eu gostei muito de Pachinko, acho que foi um livro tão surpreendente, tão emocionante, ele me despertou vários sentimentos também. Eu fiquei muito dentro da história, eu me senti lá com os personagens, parecia que tinha alguém me contando essa história, parecia que as pessoas Sunja estavam aqui na minha frente, assim, contando a história pra mim. Eu fiquei muito impactada com o livro, foi uma experiência grandiosa, com uma escrita belíssima e um trabalho de pesquisa super bem estruturado pela Min Jin Lee, que é a autora, né? O livro foi trazido pra nós pela editora Intrínseca, eu vou deixar a capa aí pra vocês na tela original, essa aqui é a capa do Intrínsecos, né? E a tradução também foi feita por Marina Vargas. Eu acho que esse aqui, além de marcar o meu ano, é um dos livros que em algum momento eu vou parar pra reler, para aprender ainda mais, porque eu sinto que ele me ensinou tanto e que de alguma forma ou de outra ele me tirou da minha zona de conforto de uma forma tão bem feita que eu nem percebi que eu estava saindo dela. Por isso que a história se tornou uma coisa tão maravilhosa, tão grandiosa pra mim, e eu amo esse livro, gente. É mais um também dos livros que eu vou olhar pra trás, vou lembrar de 2024 e vou pensar que eu li Pachinko e gostei tanto desse livro, fiquei completamente impactada e surpreendida com essa história. Canção dos Ossos, gente. Gil Domingues não vai ficar de fora dessa lista. Aqui a gente tem uma fantasia mais gótica também, porque essa aqui é uma releitura sáfica de O Fantasma da Ópera. Contar um segredo, eu nunca tinha lido, não é segredo, eu nunca tinha lido O Fantasma da Ópera. Eu conhecia detalhes da história, nunca vi filme, nunca vi nada, e fui conhecer realmente um pouco mais do livro através da visão da Gil aqui na história. O livro foi publicado pela Galera Record aqui pra nós, nessa edição que tá muito bonita. Olhem essa capa, gente, coisa mais linda. E eu acompanhei muito, gente, a Gil falando no Twitter sobre o processo de escrita dela até Canção dos Ossos ser publicado, né? As coisas que ela compartilhou ali conosco sobre o momento que ela estava vivendo enquanto escrevia Canção dos Ossos. E aqui a gente tem um livro bem diferente, uma versão da Gil que eu adorei conhecer. A gente tem uma história um pouco mais gótica, um pouco mais trevosa, com uma magia, com uma vibe realmente mais dark, onde os personagens são detestáveis, deploráveis, e isso inclui a protagonista também, porque aqui eles fazem de tudo, sem medir consequências, para conseguir o que eles querem. E a gente vê muito isso através da protagonista também. Tem personagens icônicos aqui no livro. Eu gosto muito da história justamente por causa disso. Eu acho que eu consegui me desprender dessas questões de que o protagonista tem que ser bonzinho, pipipi, popopó. Tem personagens piores que eles, tem um aqui insuportável nessa história aqui. E eu acho que foi toda essa situação assim que tornou a história ainda mais mirabolante, mais interessante do meu ponto de vista. Eu gosto muito da escrita da Gil. Foi um livro completamente surpreendente, assim, nesse sentido de que eu não esperava um lado tão gótico dela, tão diferente do que eu vi em Luzes do Norte. Claro que eu não esperava a mesma coisa, mas também não esperava isso aqui, Juliana Domingues, tá bom? E claro que também essa aqui foi uma grande surpresa de forma positiva pra mim, gente. Eu fiquei encantada por a história. Bom, eu vou falar as mesmas palavras sempre. Eu fiquei encantada, fiquei admirada, meu Deus do céu, socorro. É isso que resume as minhas experiências com todos esses livros que eu vou falar aqui, tá? Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui é a forma como a magia foi trazida através das notas musicais, da música. Acho que a Gil sempre traz a magia de uma forma muito interessante pra gente nos livros dela. Eu adorei ler esse livro dela aqui também e já tô com expectativas para outros livros da autora, porque ano que vem vai ter mais um. Uma vibe bem diferente desse livro aqui também. Esse livro aqui é sáfico, né? O próximo também vai ser, mas eu acho que a vibe vai ser bem diferente, apesar de ter magia. E eu amo a Gil trabalhando magia. Achei muito legal ela compartilhar conosco ali detalhes íntimos da vida dela, né? Coisas que ela estava vivendo e que influenciaram de alguma forma para esse livro aqui acontecer. Isso tornou a história ainda mais especial para mim e eu amei esse livro, gente. Canção dos Ossos é tudo! Recomendo muito, mas é para maiores de 18 anos também. Acho que a maioria aqui dos livros são... Vou estar deixando aí na tela para vocês os avisos de idade dos livros que eu souber as classificações, tá? Bora falar então de Não Fossem as Sílabas do Sábado, de Mariana Salomão Carrara. Meu Deus, gente! Já comecei de novo, né? Meu Deus, socorro, uau! Cara, que livro! Esse aqui fala muito sobre luto, sobre perda, que são assuntos que eu me relaciono muito bem. Aqui a gente tem também o agravante da depressão que a personagem a Ana tá vivendo depois de perder o marido em uma tragédia. E não só isso, gente, porque esse livro aqui ele é cheio de detalhes. Quando o marido da Ana morre, ela já está grávida do filho deles, né? E existe aqui também uma mulher, que é a Madalena, que vai acabar se infiltrando na vida da Ana por conta de o marido dela estar envolvido nesse acidente e ela de uma forma ou de outra se sentir responsável. As duas têm uma relação completamente disfuncional, gente, assim, não dá pra se dizer que é uma amizade, não dá pra se dizer o que é aquilo ali por causa que a Madalena ela se infiltra na vida da Ana
pra ajudar. Ela ajuda com a filha da Ana, que é Catarina, o nome dela, e ela se torna quase que uma figura de fada madrinha, assim, na vida da Ana, porque ela tá completamente desestruturada, gente. Ela não consegue seguir em frente, ela vive presa ao passado, infelizmente. A gente não tira a razão dela nesse ponto, óbvio, não tem como. Mas é um livro tão delicado, é um livro tão melancólico também, é um livro tão sofrido de ler, porque é tão real. Eu senti aqui tão real, eu me senti próxima das personagens também, eu me senti como se eu estivesse junto dentro daquele apartamento, vendo a Madalena entrar, vendo a Ana alheia a tudo que tá acontecendo, tentando seguir em frente, não conseguindo. Eu me emociono muito a falar desse livro por causa que ele me impactou também. Eu acho que essa é uma história que a brutalidade da realidade nela me trouxe um peso tão grande, um peso da urgência, sabe? Aquele peso de que, putz, a vida realmente é uma coisa absurda, sabe? Foi um livro que eu levei alguns dias pra ler, mas eu fiquei completamente imersa nessa história. Eu me senti tanto dentro dessa realidade, foi um livro incrível. Eu acho que o trabalho da Mariana vale muito a pena ser contemplado, tá? Eu já li outros livros da autora, quero ler mais livros dela ano que vem. Vou colocar na meta de leitura, vou fazer um vídeo de metas do ano também. Logo em seguida já vai sair, ano que vem, inicinho de janeiro, eu vou soltar esse vídeo, mas eu ainda não gravei porque eu não decidi quais são os livros. Só que com certeza, gente, eu quero dar um jeito de ler Mariana ano que vem. Eu sou muito fã do trabalho da autora, acho que ela veio em Santa Maria esses tempos, eu queria ter muito ido lá, mas não consegui porque era dia de semana. Eu queria muito o autógrafo dela, falar com ela, sabe? Meu Deus, ela é assim, surreal, eu sou muito fã do trabalho da autora, eu acho que ela escreve com uma sinceridade, de uma forma tão brutal e linda, ao mesmo tempo delicada, mas agressiva. Ela sabe dosar muito bem as coisas também, e eu fico uau. Uau é a palavra que resume esse livro aqui pra mim. Eu até recomendei ele pra minha mãe ler, mas não sei se não é muito forte também. Porque ele é um livro bastante deprimente, assim, sabe? O final eu gostei bastante, eu acho que eu gostei do livro como um todo, sabe? Mas ainda assim é uma história tão triste e tão real. E eu acho que é aí que mora a beleza do livro, ao mesmo tempo que mora a tristeza dele. Que poético. Muitos livros pra falar aqui, mas agora eu quero falar sobre 4 menções honrosas pra fazer aqui pra vocês. A primeira delas é Sonho e Pesadelo, da Marina Dutra, né, publicado pra nós pela editora Buzz. Gente, o tanto que eu falei sobre esse livro aqui pra vocês não está no mapa, né? É uma romantasia e eu acho que funcionou. Sabe quando, assim, o teu santo bate com uma história? Foi exatamente isso que aconteceu aqui comigo nesse livro. Eu acho que ele entrega exatamente essa vibe melancólica, do amor proibido, do amor cheio de sentimentos, um livro que traz sensações, sabe? Foi isso que eu queria ler e foi isso que a autora entregou. Já logo de cara, quando eu comecei a ler, eu virei muito fã da autora. Eu acho que eu não podia deixar de citar ele aqui também, porque é outro marco aí, né, de leituras do ano. Com certeza, se eu lembrar de 2024, eu vou pensar nele. Os personagens aqui são deuses e eles me cativaram muito, essa questão do amor proibido, sabe? Uma das coisas que mais me pegou aqui foi a relação deles realmente, as frases e como a autora coloca tudo isso no livro. O texto dela é lindo e combina com todo momento que os personagens estão vivendo. Eu acho que a autora soube fazer personagens e soube combinar a escrita dela com eles. E isso é maravilhoso, por causa que aqui a gente tem o ponto de vista dos dois personagens, né? Da Sonho e do Pesadelo. Apontei certo. Esse livro é um abraço, gente. Eu olho pra ele e me dá vontade de chorar. Eu gostei tanto dos personagens, desse sentimento todo. Eu senti o que eles estavam sentindo junto com eles e foi incrível, gente. Sonho e Pesadelo, então, é um livro que eu recomendo muito pra vocês. Vou continuar recomendando. Ano que vem eu vou continuar falando sobre esses livros. Me aguardem, porque eu já falei muito o ano inteiro sobre eles, mas ano que vem eu vou falar ainda mais. E Sonho e Pesadelo com certeza vai ser mais um desses. Rebecca Kuang, mais uma vez na lista, né? Não ia deixar de fora, Impostora, e o tanto que esse livro me fez passar raiva, me fez passar ódio com essa desgraçada dessa mulher que é a June. E, gente, se preparem. Querem passar raiva? Leiam esse livro, porque a cada minuto, a cada virada de folha, a cada novo parágrafo, ela fala uma atrocidade diferente. Inclusive, vídeo passado eu manchei de batom meu livro. Que horror. Mas acontece, faz parte. Aqui a gente acompanha a June, que é a amiga, da Athena, que é uma autora muito famosa, muito bem sucedida. Só que a Athena morre e a June vai lá e rouba o manuscrito da Athena, porque ela quer fazer sucesso também e ela sabe que se ela roubar o trabalho da Athena, ela vai fazer bem feito por causa que ela é uma fracassada. E a Athena era muito sucesso, uhul! Ela era maravilhosa, linda, bonita. E a June é uma coitada. E assim, na minha opinião, ela continua sendo uma coitada, só que uma coitada desgraçada, por causa que tudo dá certo, a gente passa o livro inteiro querendo que dê errado. Eu nunca torci tanto pra uma coisa dar tão errado pra alguém igual eu torci aqui em Impostora. Esse livro aqui, ele pega na crítica, sabe? Porque a autora sabe muito bem o que ela tá fazendo, ela critica todo mundo, o mercado editorial, a gente que lê, a gente que fala de livros, ela dá um assim, ó, puf,
joga na cara da gente, a gente aceita, a gente internaliza aquilo ali, reflete muito, porque é o que ela quer que a gente faça aqui com o livro. Eu fiz isso, pelo menos. Eu me senti em The Office enquanto eu li esse livro. Eu sozinha aqui em casa, assim, tum, tum, sabe? Só olhando pros lados. Esse aqui era mais um dos livros que eu tava empolgadíssima pra ler e valeu muito a espera, valeu muito fazer a expectativa, criar a expectativa. Eu sei que algumas pessoas não curtem tanto o final, mas eu acho que eu consegui fazer as minhas pazes com ele antes mesmo de eu acabar a história, porque eu já sabia que ia ser uma coisa mais ou menos assim. Então pra mim foi ok. Não foi uma coisa que assim acabou, foi definitiva pra não gostar do livro. Pelo contrário, eu já sabia que isso ia acontecer, porque eu achei que a Rebecca ia entregar uma coisa mais ou menos assim. E como eu conheço ela, né, de outros carnavais, eu achei que ela ia fazer uma coisa semelhante. Ela foi lá e fez. E deu raiva na gente. Puta merda. Antes de encerrar aqui o vídeo, eu quero falar de uma série muito querida por mim, né? Que é a série Wayfarers, da Beck Chambers, que é publicada pra nós pela Dark Side Books com tradução de Flora Pinheiro. Esse aqui é o volume 3, mas eu li os 2 últimos volumes, são 4 ao todo. Ele se chama Os Registros Estelares de uma Notável Odisseia Espacial, e eu só queria citar aqui realmente, gente, por causa que eu concluí a série, e a maioria dos livros dela eu dei 5 estrelas, o primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto, eu não sei como eu me sinto sobre ele ainda, mas então eu trouxe aqui o terceiro só pra deixar amarradinho aqui pra vocês e dizer que eu vou sentir muita saudade da Beck Chambers. É uma série de ficção científica, né, de sci-fi, uma coisa mais existencialista, onde cada um dos livros conta uma história diferente, sobre seres, sobre criaturas, que eu acho que eu me conecto muito sempre de uma forma ou de outra. São livros também muito melancólicos, que falam muito sobre cada pessoa, cada ser e cada criatura, assim, e a conexão desses personagens, as vidas que eles levam e as situações que eles estão enfrentando, né? Cada um dos livros é uma situação e personagens diferentes. Acho que a escrita da Beck aqui é muito linda e eu gosto muito dela, então deixou muita saudade. Eu vou sentir muita falta aí da série Wayfarers, né? Queria mais volumes dentro dessa série, inclusive. Bom, gente, chegamos ao fim aí da nossa lista, né, de melhores do ano de 2024. Eu quero muito agradecer vocês por estarem comigo aqui nesse ano. Foi um ano cheio de realizações. Foi um ano que o canal cresceu muito, o Crialité, no geral, cresceu muito, e eu fico muito realizada com isso, e tudo isso é graças a vocês, a companhia de vocês, por vocês comentarem nos vídeos, compartilharem, curtirem, isso aí faz total a diferença pra mim, pra realmente eu ficar ainda mais animada pra produzir, né? Esse ano também foi um ano de ótimas leituras, eu tive parceria aí com várias editoras que me possibilitaram ler vários desses livros, né? E só antes de encerrar aqui, eu queria falar sobre aquele livro que eu citei lá no começo do vídeo, sabe? Que eu achava que ia ser favorito, mas eu não tinha terminado ainda, então só quero falar um pouquinho sobre ele, só mostrar aqui pra vocês, mas mais adiante eu conto se foi favorito ou não, por causa que eu ainda não terminei de ler. E o livro é A Neófita, gente, da Octavia Butler. Alguém desconfiou? Alguém achava que ia faltar a Octavia? Pois agora, gente, eu tô no capítulo 11, eu tô quase no final, nem sei, eu nem marquei, nem usei marcador. Não, acho que eu li mais, acho que eu tô no 16. Mas eu não terminei ainda, só que eu tô, ao mesmo tempo que chocada, eu tô, meu Deus, que é isso? O que ela tá fazendo aqui? É um livro super impactante também, eu tô adorando a história, tá? Me falaram pra ir preparada e eu acho que eu fui preparada até demais. Eu só realmente não terminei de ler ele ainda, por isso que eu não trouxe ele na lista definitiva, né? Mas eu queria citar aqui porque, se assim, não foi favorito, é um livro a mais que eu citei. Foi favorito? Eu falei no vídeo. Tá aqui no vídeo pra vocês. Era só esse adendo que eu queria fazer sobre a Neófita com vocês. E esse então é o nosso vídeo de hoje, gente. Muito obrigada por estarem comigo esse ano. Um ótimo 2025 pra gente, com muitas leituras, muitos livros bons. 2025 eu tô de volta aí com mais vídeos pra vocês, né? Que eu espero que vocês estejam comigo aqui pra me acompanhar. E eu acho que é isso então por enquanto. Esses aí são os meus melhores livros de 2024, as melhores leituras que eu fiz no ano. Me contem aí as de vocês também. E curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. E a gente se vê então em 2025 no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!